Meu nome é Isabela Guimarães Delmonte, a gente falou hoje sobre aborto e a legalização do aborto, o direito ao aborto no Brasil. Eu achei o papo ótimo, achei que o Celso conseguiu fazer perguntas que dialogam realmente bastante com a opinião pública de uma forma muito respeitosa também, muito gostosa de ouvir. É sempre um desafio, né? Eu gosto desse tipo de conversa porque exige da gente que a gente esteja apurada sempre, né, sobre as nossas posições de mundo, porque é um eterno exercício de convencimento. Eu achei ótimo, adorei. E você falou no começo que você ia me interromper, você quase me interrompeu, tá excelente. Oi, pessoal, bem-vindo ao Quem Somos Nós, que a gente costuma chamar de Slow Talk semanal, sobre o que diz respeito à natureza humana, qualquer assunto que diz respeito aos seres humanos. Se você tiver curiosidade sobre as conversas que a gente já fez aí nos 8 anos e tanto, vai lá no quemsomosnós.com.br e lá você tem tudo em todas as plataformas, ou então você vai direto na plataforma que você preferir, pode ser o YouTube, o SoundCloud, o Spotify, o Deezer e várias outras. Hoje a gente vai continuar a série que nós estamos chamando de temas difíceis, mas necessários. Nós vamos falar sobre um assunto que ainda divide muito o Brasil, apesar de ser lei em alguns países do mundo, o direito ao aborto. Para falar sobre esse assunto delicado, difícil, a coordenadora do Me Too no Brasil, cofundadora do Defende, com M, Rede Feminista de Juristas, especialista em Direito das Mulheres e Diversidade, advogada pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Isabela Delmonte. Quem é você? Eu sou a Isabela, uma mulher que acredita muito na possibilidade da gente transformar o mundo num lugar mais justo, mais saudável, mais seguro para todo mundo. Tá, me conta como que você chegou nessa Isabela aí que você descreveu, quer dizer, qual que é a tua trajetória para isso? Bom, minha trajetória para isso, primeiro, acho que eu tive muitas facilidades na vida, né, Celso, considerando o que eu trago comigo, né, sendo uma mulher branca, de classe média alta, vida do interior de São Paulo. Então, eu tive o privilégio de ter pais muito presentes, muito preocupados com a minha educação, com a minha formação, e que puderam me garantir o privilégio de vir para São Paulo fazer faculdade, né? Eu me formei no Largo São Francisco, em Direito, e é um grande sonho, né, entrar nessa universidade, nessa faculdade, e eu tive a possibilidade de estudar sem, por exemplo, ter preocupação de trabalhar, né? Eu podia me dedicar exclusivamente aos estudos. E foi no Largo São Francisco que eu me deparei com pessoas incríveis, professores e professoras incríveis, e onde eu tive, né, onde eu construí a minha trajetória, tanto onde começou, né, a minha formação de jurista e também a minha formação política. Eu acho que eu já vim ali com alguma consciência política da adolescência, mas foi no Largo São Francisco que isso ganhou uma magnitude muito grande. Tive a oportunidade de conhecer e fazer grandes amigos e amigas que hoje estão aí, professores universitários, ocupando cargos importantes, que fazem, constroem teoria do direito, teoria política no Brasil. E aí, na faculdade, eu comecei a ter acesso a uma série de debates, mas não tive, Celso, acho que isso é uma coisa muito importante. Eu me formei em 2009. Não havia, na faculdade, nenhum debate, nenhuma aula sobre o direito das mulheres. A gente não tinha essa discussão ainda, né? Então, eu vim ter uma formação jurídica feminista quase, 5, 6 anos depois que eu me formei. Foi quando eu fundei a Rede Feminista de Juristas, uma articulação espontânea, autônoma de mulheres do direito, que primeiro se perceberam atingidas pelo machismo na profissão, né? Então, a gente percebeu que estava na hora da gente se juntar, se organizar, né? Porque vocês fazem isso há muito tempo, então estava muito na hora da gente fazer também. Vocês é bom. E aí, na rede feminista, que a gente chama de Defende, né? Eu passei a ter uma imersão muito grande nesses assuntos, e
e aí também na temática relacionada mesmo ao aborto, passei a ter acesso a discussões, a conversas, a textos, a pessoas, né? Foi nesse momento, por exemplo, que eu conheci a Débora Diniz e o trabalho que ela faz, né, pelo Instituto Anis, que é uma referência no enfrentamento à ilegalidade do aborto. E, então, acho que a trajetória é um pouco essa. Assim, o Lago São Francisco definitivamente foi muito marcante para a minha vida, mas, na sequência, as mulheres com as quais eu me organizei foram o segundo grande marco. Tá bom, boa. Vamos conversar, então, sobre... Primeiro, eu não sei se você tem esse dado, é uma curiosidade, assim, em quantos países o aborto é legalizado? Putz, eu não sei esse dado de cabeça, mas eu acho que já estamos... Já passamos de uns 70, 80 países, provavelmente. Tá. Então, a discussão que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, essa história de quando estamos falando do aborto, ou seja, do direito de matar, né? Que as pessoas se colocam assim, dessa maneira, e é isso que divide as opiniões, né? Então, a ideia de... Você pode explicar, né, ou tentar nos explicar da maneira mais fácil para todo mundo, inclusive, especialmente para quem vê dessa maneira, né? Quer dizer, que é quase como um assassinato, né? O aborto seria um assassinato, alguma coisa assim. Explicar o olhar de por que deveríamos dar o direito de abortar, né? Claro. E não porque as pessoas são a favor do aborto, porque eu não conheço ninguém que fala assim, eu sou a favor de aborto, né? Eu sou a favor do direito da pessoa escolher abortar ou não é isso? Sim. É interessante, Celso, essa primeira pergunta, que a gente pode começar com um gancho, um diálogo, justamente com a fala da Débora Diniz no STF, quando da audiência pública, né? Para quem não sabe, gente, está acontecendo no STF uma ADPF para garantir a legalização do aborto no Brasil. Ela foi instaurada em 2018 e teve ali uma audiência pública em que a Débora Diniz fala justamente sobre isso, né, que tinha sido feita uma pesquisa alguns anos atrás pela imprensa brasileira, que a pergunta era: você é a favor ou contra o aborto? E a maioria das pessoas responderam que era contra. E aí a Débora vai questionar justamente a falácia da pergunta, né? Uhum. Porque, evidentemente, a gente não está... a luta das mulheres, né, no Brasil e no mundo não é pela... Não há graça, né, nessa prática. Nenhuma mulher acorda um dia e fala: o que eu vou fazer hoje? Né? Ou usar o aborto como método contraceptivo, por exemplo. É justamente o que a gente luta para ter, é justamente o que você falou, Celso, o direito ao aborto. Por quê? Porque, gente, engravidar não é sempre uma escolha. Muitas vezes não é uma escolha, né? Tem a gravidez que é advinda de um estupro, que hoje é permitida, né? Tem a permissão da sua interrupção no Brasil, mas existem uma série de gestações que acontecem porque o método anticoncepcional falhou, né? Eu imagino que muita gente que veja esse programa se lembre da história da pílula de farinha. Você se lembra disso, Celso? Claro. Né? A gente tinha ali, teve uma farmacêutica que teve um lote de pílulas anticoncepcionais que não eram funcionais. Por azar, né? Teve um azar ali, não foi intencional, né? Acho que não foi doloso, mas ganhou esse nome, né? Então, assim, imaginam essas mulheres que acreditavam que estavam seguras, né, com relação à prevenção de uma gestação, mas não estavam, né? E quando você está grávida, você vai gerar uma criança, né, um filho, uma pessoa que vai ser sua responsabilidade para o resto da sua vida, né? Então, o direito ao aborto está muito relacionado ao direito das mulheres serem seres humanos completamente autônomos, pessoas que podem dispor e escolher quando é o melhor momento para elas terem ou não terem um filho. E justamente por isso, você não vai encontrar uma mulher, né, é muito raro, eu pelo menos desconheço, acho que estatisticamente não vai ter muita relevância, que queria muito ter um filho, né, que se dedicou a esse projeto e vai querer fazer uma interrupção dessa gravidez, né? A interrupção da gravidez permitida pelo Estado, acolhida pelo Estado, garantida pelo Estado, ela está dialogando com essas mulheres que estão diante de uma gravidez indesejada. E uma gravidez indesejada pode interromper projetos de vida, né, daquela mulher, de uma família, e não é justo,
Porque a gente não tem, Celso, hoje um compartilhamento integral e igualitário, equânime, de responsabilidades sobre uma criança. Né? A gente sabe disso. Hoje, no Brasil, mais de 6 milhões de crianças não têm o nome dos pais na certidão de nascimento. Né? Então, a gravidez, a gestação e a criação da criança fica quase como exclusividade da mulher, de responsabilidade daquela mulher. E a gente não tem, além de tudo, estruturas sociais que facilitem, né, a existência daquela maternidade, a existência da criança. É só a gente ver o que está acontecendo hoje. Hoje nós estamos no momento sem escolas. O que aconteceu com as mulheres, por exemplo? As mulheres foram ejetadas do mercado de trabalho. O Brasil hoje está na mesma posição que estava em 1991, no que se relaciona à presença da mulher no mercado de trabalho. Em um ano, nós retroagimos 30 anos. Então, o aborto, o direito ao aborto, ele está sim relacionado com a autonomia do corpo da mulher. Veja bem, Celso, acho que nesse momento que a gente está, a gente pode fazer vários paralelos. Né? Muita gente discutindo, por exemplo, eu não quero ser obrigado ou obrigada a tomar a vacina, por exemplo. Né? Por que que você se sente tão confortável de falar isso? Porque é o seu corpo. Né? Se você quer exercer autonomia sobre o seu corpo. Por que que para essa questão, para este direito, a gente tem tantos tabus? Né? Tem muitas teorias aí que dizem que se os homens que engravidassem, o aborto já estava legalizado há bastante tempo, né? Mas a gente ainda está nesse enfrentamento. Então, assim, o que a gente quer, o aborto, ele tem que fazer parte, o direito ao aborto, de uma política pública de acesso a direitos reprodutivos. Né? Educação anticoncepcional e o aborto ao final. O aborto seguro, o aborto legalizado, a gente tem tanto essa briga, Celso, por um único motivo. As mulheres morrem. Morrem. As mulheres morrem por As aborto. mulheres pobres, né? Tá certo? Exato. O direito ao aborto de quem tem dinheiro, ele já existe na prática, tá certo? Assim, quem não tem dinheiro é que morre, né? Porque vai ter que procurar alguma coisa meio esquisita, de um jeito mal feito, aí acaba morrendo. Né? Celso, isso é muito, 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 muito importante de pontuar, gente. O direito ao aborto para mulheres ricas, mulheres de classe média, já existe. Né? As pessoas sabem, essas informações circulam. Agora, então, além de tudo, a vedação, né, ao aborto legal no Brasil, ela é mais uma estratégia de manutenção de desigualdades sociais e de iniquidades sociais. E, além disso, tem, como eu me referenciando muito ao Instituto Anis, porque, de fato, é a maior pesquisa feita no Brasil sobre isso. A mulher que aborta no Brasil, Celso, ela já é mãe, majoritariamente. Ela já tem um filho. Então, se a gente está dizendo para essa mulher que ela não pode, eventualmente, interromper uma gestação indesejada, pelos motivos que for, não queria, não era o momento, não confia no homem com quem aquela gravidez aconteceu, não tem grana, não está com vontade, não importa. Se a gente fala para essa mulher, olha, se você quiser fazer um aborto, você vai ter que recorrer a algum método clandestino, a gente está criando uma situação de insegurança para aquela criança que já existe. Né? Aquela criança pode ter altas chances de ficar órfã. Então, de que segurança nós estamos falando? De qual direito à vida nós estamos falando? Né? A gente está falando do direito à vida de um amontoado de células que não existe, que não tem capacidade neurológica, que não tem, né, dor, que é isso, é um amontoado de células para uma vida de uma criança que eventualmente já existe, que precisa daquela mãe viva, e especialmente da vida das mulheres. Eu sou pró-vida. Eu sou pró-vida das mulheres que estão vivas. Né? Eu quero que a gente continue vivas, que a gente possa criar nossas crianças e que a gente possa, eventualmente, sempre poder escolher quando ter uma gestação, porque isso é uma decisão, gente, que transforma a vida como um todo. Né? Depois de uma gestação, vem um bebê, gente. Né? Não são só 9 meses, vem alguma coisa depois, né? Eu vou, independente da minha opinião pessoal, eu vou colocar algumas colocações contra, né? O que você está falando, até porque eu acho que é bacana a gente poder fazer isso. Então, tem desde a parte religiosa, né? Do sentido de que Deus, de alguma maneira, determinou, né?
gestação e que nós não temos direito de interrompê-la. Tem a ideia de que o filho é dos dois, não é só da mulher, é também do homem, ou seja, o homem não pode ser alijado da decisão, né, que não é do corpo da mulher, mas que o homem faz parte, pelo menos com 50% dos genes, né? Então ele deveria... Vamos começar com essas duas, assim, que são duas coisas bem grandes, né? Isso, exatamente. Bom, sobre a questão religiosa, Celso, eu tenho o máximo respeito por todas as religiões, por todas as profissões de fé, né? O Brasil é um país que garante a liberdade religiosa. Tivemos até um debate recente aí, né, no STF a respeito disso. Então, assim, esse para mim é um ponto indiscutível do Estado brasileiro. Garantimos a liberdade religiosa. Entretanto, a fé, seja ela qual for, não pode servir de guia, de base para o Estado. O Estado brasileiro é laico, né? Ou seja, ele não tem uma religião própria, ele aceita religiões, ele é um Estado que abarca religiões, porque já existiram estados ateus, né, em que as religiões eram completamente proibidas, não é o caso brasileiro. Então, a gente tem um Estado laico. Então, o que diz respeito à fé não pode estar dentro da estrutura de Estado, seja em leis, em decisões, em qualquer coisa, né, que a gente tiver essa atuação. Então, para as pessoas que são religiosas e veem no aborto um grande pecado, o que a gente pode dizer para essas pessoas é: não façam. Se a sua religião, né, se o que você acredita, se o que te move veda essa prática, e você, diante de uma gestação, vai se sentir impedida de tomar essa decisão, não tome. É o seu direito, né? O direito ao aborto, novamente, ele é um direito, ele não é um dever. A gente também tem que lembrar disso. Pode permitir que se faça, não é obrigar que se faça, né? E assim, e o Estado brasileiro tem que abarcar todo mundo, inclusive quem é ateu, inclusive quem é agnóstica, né? Inclusive quem faz parte de alguma religião que não vê, né, na interrupção da gestação um problema. Não dá para a gente se guiar por uma única fé, por uma única doutrina. E é muito surpreendente que em 2021 a gente esteja tendo essa discussão, né, a respeito da separação de Estado e Igreja, né, que a gente já podia ter superado ali lá para a Idade Média, né? Mas eu acho que é isso. Acho que quem professa uma religião que veda, que vê no aborto uma prática contrária ali às doutrinas religiosas, não pratique, com o máximo respeito, que a essa mulher seja garantida uma gestação digna e um exercício de maternidade digno, mas que a decisão dela, né, e da sua religião não pode ser imposta para todas as demais pessoas da população. Não obriga os outros a professar a mesma fé, tá certo? Exato. Você Exatamente. pode e tenha todo o seu direito de fazer da maneira que você acredite melhor, mas você não tem o direito de obrigar os outros a fazer da maneira que você acredita. Agora, hoje o Estado brasileiro ainda obriga, tá certo? De alguma maneira, já que ele coloca o aborto como uma exceção, né? Só no caso de estupro ou anencefalia e tal. Né? Então, a gente tem na prática, nós temos um Estado religioso ainda, né? Quer dizer, influenciado, o direito, pelo menos, é influenciado pela religião. Sem dúvida católica, alguma. Cristã, a gente vai, qualquer prédio público brasileiro que você for hoje, você vai encontrar um crucifixo, né? Exatamente. É imenso. Então, assim, claro teoricamente é um crime, né? Isso, teoricamente é um crime. Eu não sei se é crime, mas teoricamente é uma coisa que não deveria existir. Não deveria ter, porque você está reforçando o símbolo de uma determinada doutrina, né? A gente pode falar cristã, que aí vai abarcar um monte de igrejas, de religiões. Mas, né, teoricamente, não deveria acontecer, porque é claro que isso passa uma mensagem. Imagina uma pessoa, por exemplo, que é do candomblé, chega na Alesp e vê Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e vê aquele crucifixo imenso, sei lá, deve ter uns 5 metros de altura na frente, ali no salão inicial, né? Não é agradável, passa uma mensagem de que você está equivocada, né? Provavelmente. De que você está fora desse ambiente, que você não faz parte. Né? Que você não faz parte, então, que você não tá, e, portanto, você não vai ser protegida pelas estruturas do Estado, né? Agora, Celso, com relação, mas é isso, o Brasil sem dúvida alguma, nosso legislativo, nosso judiciário, executivo também, muito influenciado pela fé, pela religião,
Não acho que a gente tem que ignorar essas pessoas. E é interessante, Celso, porque quando eu estive nessa audiência pública, né, do aborto, e tinham várias pessoas religiosas favoráveis à legalização, ao direito ao aborto, né? Eu lembro que eu conheci uma pastora, a Luz Maria, é luterana, ela é uma mulher incrível, né? Então, assim, a gente também não tem, dentro do bloco religioso, um consenso, uma fala única sobre isso. Existem pessoas religiosas que são favoráveis a esse direito, sim. Mas eu acredito que a Luz Maria estava muito. A Luz Maria, estou falando ela como exemplo, que havia outros religiosos ali também. Se eu não me engano, a gente tinha rabinos também favoráveis, tinha uma frente ali religiosa favorável. E muito ligada, acho que muito trabalhando essa ideia da autonomia, né, e da vida que já está existente. Esse é um debate que a gente está tentando, essa é uma narrativa que nós queremos inverter. E foi, por exemplo, como as argentinas fizeram. As mulheres argentinas conseguiram inverter na cabeça da opinião pública a ideia do pró-vida. Né? Eu sou pró-vida de quem? Eu sou pró-vida de uma vida que já existe, né? De uma vida que já está posta aí no mundo, que já está, já tem sentido, já tem subjetividade. Né? E já com relação a essa outra pergunta, sobre os homens, né, que estão ali, que fizeram parte. De fato, né, a gente não vai negar que tipo, para existir uma gestação a gente tem que ter a participação, né, de um homem para aquilo. Entretanto, todos os resultados, né, de uma fecundação acontecem no corpo de uma mulher, né? E é sobre isso que a gente está discutindo, né? Você ter uma gestação não é um processo corriqueiro, né? É algo que vai atingir os seus hormônios, a sua composição física, o seu bem-estar, né? Você pode ter uma gestação absolutamente conturbada, você pode ter uma gestação que coloca a sua vida em risco. Então, por mais que o homem tenha participação na fecundação, todo o restante ele é quase de responsabilidade exclusiva das mulheres, é sobre nós que vão incidir esses efeitos, né? Que podem, inclusive, colocar as nossas vidas em riscos. Então, é nesse sentido também que a gente reivindica, né, o direito total dessa mulher tomar uma decisão, porque é sobre os nossos corpos que essa decisão vai incidir. Que tem gente que fala assim, sim, mas o filho é metade meu, né? Não estou dizendo que, né? De novo, não estou E tá defendendo certo. nada. Mas o filho é metade meu, pelo menos geneticamente ele é metade meu, né? E eu Sim, mas é que você não pode escolher que metade dele, você não pode eu escolher carregar gostaria que metade dele em ele você, né? não, claro, mas assim, o cara, você pode colocar, né? Assim, não, mas eu gostaria que ele existisse, essa metade minha ali, eu gostaria que ela existisse, e você não tem o direito de tirar a minha metade desse assunto, né? Tem muita gente que coloca assim, né? Assim, você não Tem tem esse muita direito gente. de me excluir, já que eu sou metade disso aí. Tá certo que está aí, então, mas metade dessa pessoa ou disso que está gerando aí, que vai virar uma pessoa, é minha, entre aspas, né? É meio bobagem isso, mas não importa assim. Mas faz Não, parte mas de isso é mim. algo que as pessoas falam realmente, você tem toda a Então, como que razão. você exclui a minha metade? Entendeu? Assim, você não pode fazer isso sem a minha anuência. Seria mais ou menos o argumento. Sim, eu entendo que seja isso, né? Essa reflexão, mas eu volto a insistir só nesse ponto, de que, olha, é, o restante depois da a fecundação ela é um passo que dura alguns minutos e tem um pouco uma carga genética, né? Vamos discutir então aí isso, né? A propriedade da carga genética de um elemento genético para todo o restante do que vai vir a acontecer, né? Aquela mulher vai gestar dentro do seu corpo, né? Não há possibilidade dessa ser uma tarefa compartilhada ou do homem carregar metade daquele feto, não dá, né? Então essa é uma decisão, gente, quem que é expulsa do mercado de trabalho porque engravidou, né? Quem que que perde receita muitas vezes porque engravidou, que perde apoio, não tem rede de apoio, não tem família, não tem estruturas. Muitas vezes é a própria mulher. E eu já vi muito. É interessante isso, Celso, porque eu já acompanhei alguns casos assim de homens ameaçando denunciar as mulheres que estavam ali Uhum. querendo, né, fazer um aborto e tudo mais.
E já teve casos que foi realizado, teve casos que não foi. E sabe o que acontece? Todos esses caras sumiram. Depois, né? Sumiram, entendeu? Então, assim, esse também é um argumento que ele está muito ali para mexer com a culpa das mulheres, né? Nós carregamos uma culpa intergeracional. Nós nascemos com culpa já, né? Culpa de não estar sendo suficiente, culpa de não agradar todo mundo, culpa de não dar conta de tudo, culpa de colocar alguém, me colocar em primeiro lugar. Então, a gente tem muita culpa. E esse é um argumento que dialoga com a culpa. É um argumento que reforça esse sentimento super perverso, né, que introjetaram em nós. Então, assim, é claro que dentro de vamos pensar num cenário, né, tá numa relação estável, era um grande sonho do seu companheiro, mas não era um grande sonho seu. Você vai ter que ter essa conversa, vai ser uma conversa que vai ser delicada e que muitas vezes pode colocar até a própria relação em risco. Mas sendo muito, mas assim, sendo muito franca, cabe aos homens compreender que esse não é um direito de vocês, né? Não é um direito dos homens opinar sobre uma mulher ter ou não, o decorrer ou não uma gestação, porque as implicações são sobre nós, né? Esse direito é nosso. Nós devemos dizer se queremos ou não ter a continuidade daquela gestação, se aquele é um bom momento, porque as consequências recaem de maneira quase absoluta. Desproporcional, Desproporcional entre o exato. homem e a Como que a mulher. gente pode ter um homem e uma mulher opinando de maneira igualitária sobre a mesma questão se as consequências são desproporcionais? Não há igualdade entre as consequências, né? Uhum. Então, acho que é por aí. Tá, ótimo. Vamos. Quero voltar na história um pouco, que a gente passou rápido, a história das consequências para quem é pobre, na verdade. E tem gente que faz um paralelo, não sei se é correto ou não, entre redução de danos, né, que se fala para drogas e etc., e essa questão da legalização do aborto, como assim? É uma redução de danos também. Seria um mal menor, né, do que jogar a mulher numa situação pior do que o que ela estava antes. Como que você vê esse assunto? Sim, eu acredito que isso possa fazer sentido. A gente tem, né, que eu estava querendo procurar para falar, esse mote, né, que carrega a discussão da legalização do aborto do mundo, que é educar para prevenir, pílula para não engravidar e aborto seguro para não morrer, né? O aborto, ele tem que fazer parte o direito ao aborto, ele tem que fazer parte de uma política pública de saúde reprodutiva das mulheres. E é tão interessante isso, Celso, porque em todos os países em que o aborto foi legalizado, as taxas de aborto diminuíram. Diminuíram. Isso para as pessoas é muito difícil de entender, que tem muito a ver Pela, com essa. pela fato da conscientização e etc., que vem antes, Exato. porque não pode vir sozinha a legalização, não deve vir sozinha. Não deve, não. Exato, Celso. Porque o que acontece? Num país em que o aborto é legalizado, os direitos reprodutivos passam a fazer parte do debate público. E aí, a gente precisa ter estabelecimento de políticas, por exemplo, nas escolas. Vamos falar sobre educação sexual, vamos falar sobre como se engravida, como prevenir uma gestação, né? Como tomar corretamente a pílula, sabe? A gente está falando do Brasil profundo. Eu já tive acesso, por exemplo, a conversas com médicas que atendem em hospitais universitários de mulheres que não sabem como tomar a pílula. Tem mulheres que acreditavam que a pílula era para ser inserida no canal vaginal e não ingerida pela boca, né? Então, a gente não tem nem isso de acesso à informação. De que adianta você ter uma pílula se a população não sabe como utilizá-la, né? Então, a gente precisa, o direito ao aborto fazendo parte de uma política pública de saúde, né, voltada aos direitos reprodutivos das mulheres e das demais pessoas que engravidam. A gente não pode esquecer que tem homens trans também podem engravidar, mas vamos focar aqui um pouco nas mulheres cis. Então, quando a gente legaliza e a gente tem uma política pública, reduzem-se os índices, porque aquelas meninas, aquelas adolescentes, aquelas jovenzinhas, elas vão estar sabendo, né? Como que usa a pílula, como que usa a camisinha, o que faz, você não quer. Então, a gente tem educação para prevenir, a gente tem os contraceptivos para evitar a gestação, e se mesmo com tudo isso, no final, a gente tiver, né, uma gravidez indesejada, você vai ter acesso. Só que antes da realização do procedimento, nos países em que é legalizado,
a mulher que deseja realizar, ela vai ter conversas com psicólogos, ela vai ter acesso a médicas, né, que vão explicar para ela o que pode acontecer, como que aquilo funciona, como que é o procedimento, e psicólogos que vão dizer, vão estar ali por ela. E se ela estiver ali ao redor dela, por que diminui? Porque essas mulheres, elas olham, elas têm tanto acesso à informação, né? Elas têm tanta rede de apoio que a gestação para de ser esse grande desespero também. Não, peraí, eu tenho garantido aqui, vai ter garantia a educação para a criança que vai nascer, a saúde pública para a criança que vai nascer. Aqui, então, nessa clínica, nesse local, existe, por exemplo, um programa de empregabilidade para mães. Então, eu posso ficar tranquila que eu vou ter, já estão trabalhando aqui comigo para me inserir no mercado de trabalho. Aí, a gravidez para de ser um desespero. Ela fala, não, tudo bem, eu vi que eu tenho rede de apoio, eu vi que essa era uma decisão que talvez eu estivesse me precipitando, e eu quero manter essa criança, eu quero manter essa gestão, porque a sociedade me deu segurança para esse passo. Né? Então, faz muito sentido, sim, esse paralelo com as drogas, porque assim como o aborto, que são ilegais, as pessoas continuam usando, elas continuam existindo, e as pessoas continuam, às vezes, tendo problemas gravíssimos, porque não têm acesso à informação, né? Porque não têm acesso a um uso correto das substâncias, porque não têm acesso, inclusive, a substâncias medidas, né? Preparadas, bem tratadas, enfim, corretas ali em termos sanitários químicos. E tudo mais, químicos, exato. Não tem uma regulamentação, né? Então, assim, a pessoa pode dar alguma coisa que leve a um óbito ali logo mais. Então, Celso, eu acho que a gente tem que entender como esse debate ele é mais macro, né? De como esse grande medo da legalização do aborto é o que mantém as taxas de aborto tão altas no Brasil. É só isso. Né? Se a intenção dos pró-vidas dos fetos é reduzir os índices de aborto, a única saída é legalizar. Não existe outra, pelo menos não conhecida pela espécie humana. Né? Então, assim, até mesmo para isso, né? Porque essa discussão de tem que ser proibido, porque, para mim, ela é muito defasada, Celso, porque já acontece. Você quer proibir alguma coisa que já está acontecendo. Então, o que você quer, na verdade, é hipocrisia. Né? Você quer fingir que, porque você não gosta, que aquilo não acontece. Né? Não é bem por aí que a banda toca. Ou você quer regular, você quer regular os outros a partir do sua única exclusiva visão de mundo, que eu acho que esse é o grande, talvez, motivador, né? Principalmente do ponto de vista religioso, né? De falar, não, mas essa é a minha visão de mundo, a vida, a alma, ou seja lá o que for, com o nome que se dê, ela já entra no momento da concepção e etc. É um jeito de olhar a vida, de novo, tanto faz, né? A questão é você querer impor esse jeito de olhar a vida aos outros e achar que só você está certo, né? Então, essa é a... É uma atuação clássica de pessoas autoritárias, né, Celso? Essa imposição de um jeito de ver a vida, de um jeito de viver, de uma forma de se compor, né? Tem que ser em família, tem que ser homem e mulher, tem que ter filho, a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido é o grande chefe da família, né? Tá tudo bem. Eu acho que assim, se você se sente confortável nessa composição, se você é feliz nisso, que ótimo. Mas nem todo mundo vai ser, né? E por que as pessoas elas têm que serem felizes para que você seja porque feliz, né? Eu acho que vira um ataque pessoal, na verdade, né? Quando você libera determinadas coisas, casamentos, né? Que não sejam intersexuais, que sejam dentro do mesmo gênero e tal, a pessoa se sente atacada pessoalmente nas suas crenças, né? Então, provavelmente, a reação é uma reação muito pessoal, né? Sem compreender de que cada um tem o direito de viver da sua maneira, desde que, tá certo? Não façam o prejuízo ao outro. Agora, quando você impede o outro de fazer, você que está fazendo prejuízo ao outro, né? Que é isso que talvez... assim, a gente percebe quando as pessoas defendem, elas sentem como um ataque pessoal, um ataque às suas crenças, e não necessariamente religiosas,
Um ataque à minha maneira de enxergar o mundo. A pessoa fala assim, você está me atacando quando você faz isso. Portanto, eu sou contra. Né? Me parece um mecanismo assim. Portanto, para que a gente consiga mudar a opinião, a gente precisa mostrar que não é um ataque pessoal. Não, A gente não precisa é. mostrar que não é uma guerra contra aquela pessoa ou contra aquele olhar da vida, né? Mas que nós temos que aprender a conviver com vários olhares sobre a vida. Mas, então, por isso eu vou falar agora de novo, fazer o papel chato. Tem muita gente que fala assim, mas as feministas ficam atacando a gente, as feministas ficam falando vocês isso, vocês... Portanto, os homens têm que se defender. Existem até movimentos estranhos, né? Assim, de homens que se defendem dos ataques das mulheres e tal. Então, estamos falando como tática, né? Como fazer para convencer as pessoas, então, de que isso não é um ataque pessoal, né? De que isso, na verdade, é a ideia de que nós podemos conviver com olhares diferentes sobre a vida e que o Estado ele deve permitir isso, legalizar esses olhares diferentes. Porque talvez seja essa questão, porque a gente fica nessa questão, aborto ou não aborto, morte e vida, mas não é por aí, né, a discussão. Olha, Celso, eu acho que a gente tem que sempre aproveitar vitórias, né, que a gente já viu. E a vitória do movimento argentino, e tem uma coisa, antes de eu entrar nessa parte mesmo, a gente tem que fazer uma reflexão. Né? O aborto ele é legalizado na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, começando agora na América Latina. Então, todos os países do norte global, né? Todos os países ricos. Então, por que o aborto ele é legalizado em países ricos e ele não é legalizado em países pobres? Essa é uma discussão que precisa ser feita. As pessoas, vamos lá, Estados Unidos, um país extremamente evangélico, né, de bases evangélicas ali, e que teve uma decisão em Suprema Corte, né, há décadas a respeito desse assunto. Né? Então, assim, a gente sabe que existem estratégias de manutenção do aborto não legalizado em países do sul global, né, como uma forma de manutenção das nossas taxas de desigualdade. Isso não é à toa. Né? Existe um projeto político sobre isso, sim, e um projeto político religioso. Quando a audiência pública foi uma oportunidade de conhecer o universo pró-vida extremamente fundamentalista. Tem organização internacional, Celso. Né? Existe um ônibus de alguma organização que sai do Vaticano e circula a América Central e termina sua rota nos Estados Unidos. Né? Então, assim, a gente precisa ter primeiro essa conversa. O que significa a gente ter nos países ricos é legalizado, nos países pobres não é legalizado. Então, tendo isso posto, né? O argumento é que o ateísmo é maior nos países ricos, com exceção dos Estados Unidos, né? E que a religião, estou dizendo de não, novo, sim, entendi, né? entendi. O argumento é esse: os Estados Unidos é uma exceção e é legalizado em alguns estados e em outros não, né? Tá certo? Lá tem umas dificuldades, sim, lá, tem umas particularidades, umas particularidades americanas. Na Europa, que o ateísmo é forte, portanto, a religião que teoricamente defenderia a vida e tal, é mais fraca, né? E que aqui ela seria mais forte. Então, quando você... Estou dizendo, o argumento é esse, é um argumento espiritual e não um argumento político, tá certo? Tudo bem, argumentos espirituais serviram para justificar um monte de coisa, inclusive a escravização, né? Das pessoas negras. Então, assim, ele está sempre aí para ser usado de maneira falaciosa, né? Ele é mentira, né, Celso? A verdade é essa. A estratégia de ataque pessoal, né? Os homens isso, os homens aquilo outro, ou não só os homens, mas o ataque pessoal em várias coisas que as pessoas se sentem ofendidas pessoalmente, porque destrói a construção, né? A construção que eu tenho de vida, né? Que a pessoa tem de vida. Lá, olha, eu vejo a vida assim, você do jeito que está me falando, você está me ofendendo. E por isso eu não quero ser ofendido, eu não permito que você me ofenda. Né? E se essa estratégia, a gente não precisa achar uma estratégia, não precisa achar uma outra estratégia de inclusão, né?
de que as pessoas reconheçam o seguinte, olha, não é uma ofensa, é só um outro jeito de ver a vida, né? De Assim, enxergar. eu acho que, assim, Celso, o que eu ia dizer, acho que as duas grandes discussões, é, que as duas grandes formas, né, a grande forma que as argentinas encontraram de fazer num país da América Latina, nosso vizinho, né, também com seus traços de conservadorismo, de religião fortes, foi justamente inverter o debate do pró-vida, né? Nós somos a favor da vida, sem dúvida alguma, da vida das mulheres, né? Da vida das mulheres que estão morrendo, tanto que a fala da Débora, né, na ADPF, é inteiramente focada na narrativa de uma história de uma mulher que era mãe de 3 filhos, uma mulher pobre da periferia do Rio de Janeiro, uma mulher negra, se não me engano, era trabalhadora doméstica, que morreu por conta de um talo de mamona que perfurou o seu útero e lhe causou uma infecção e ela veio a morrer. Né? Então, a Débora fala, para quem diz que não conhece essa mulher que aborta, eu recomendo que você imprima uma foto dela e coloque num porta-retrato na sua casa, que você vai se lembrar todo dia quem que é essa mulher. Então, a gente tem que lembrar que existem pessoas que já estão vivas, já têm vida, já têm trajetória, já têm laços, já têm subjetividade, já têm filhos, que estão morrendo. E a gente vai continuar sendo cúmplice dessas mortes, nós vamos continuar carregando essas mortes conosco em prol de um amontoado de células que muitas vezes não foi desejado, que muitas vezes aconteceu de maneira, né? É isso, indesejada, não importa por quê. Acho que uma gravidez, para ela ser um exercício de alegria, de autonomia, ela é uma gravidez desejada ou depois que você descobriu, você quis, né? Você não era um plano, mas quando veio, você falou, pô, quero, gostei da ideia. Isso é legal, né? Isso que é Claro. feliz, isso que é bacana, né? Então, eu acho que por aí, e dentro do campo do direito, Celso, eu sou do grupo de pessoas que acredita que a ilegalidade do aborto, né, a proibição do aborto no Brasil hoje, ela é inconstitucional, né? E é justamente isso que a gente está debatendo no STF. Então, esse pode ser um outro argumento. O Brasil, ele é signatário de uma série de tratados e acordos internacionais, né? E não sei se é de conhecimento de todo mundo, quando o Brasil ele assina um tratado e ele é incorporado na legislação brasileira, ele entra na legislação brasileira com status de Constituição. Então, nós temos aí já assinados abortos que falam, acordos, tratados, que falam sobre a obrigação do país em garantir pleno acesso e livre exercício de direitos reprodutivos das mulheres. Ah, Então, eu não sabia disso. Exato, essa E é por que a gente está lutando com isso? Quer dizer, se isso Porque esse é um país difícil, né, Celso? Acho que é mais por aí, assim. Mas essa é tanto por isso que está, né? O que é uma ADPF? A ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? O preceito fundamental aqui que a gente está discutindo, o direito à vida e o direito à dignidade e à saúde, né? Já faz parte da Constituição brasileira o direito à saúde, o direito à vida, né? O direito à dignidade, o direito à integridade física, e isso não é garantido eu para as entendo. mulheres. Não é Não, mas garantido para as mulheres, né? não é garantido para um monte de gente também. Assim, nesse Sim, caso, tem uma lista, pega a senha, então, de ADPF, de coisas que não são garantidas para as pessoas, tá certo? Porque, né? Acho que não, existe sem muita dúvida, mas coisa eu que a acho. gente tá fora do que a gente sonhou, né, na Constituição. Opa! Então tem uma Mas, lista. o argumento que a Rede Feminista de Juristas, Celso, a gente se inscreveu para contribuir para a DPF e a gente teve tempo de fala compartilhado com algumas outras articulações de juristas, e aí a gente cedeu, como eram 5 outras articulações e eram 20 minutos de tempo de fala, a gente fez um acordo ali coletivo que uma representante jurista negra iria falar
né, justamente porque são as mulheres negras as mais atingidas. Mas a nossa linha argumentativa é essa, de que a ilegalidade ela é inconstitucional porque ela vai contra esses tratados que o Brasil é signatário, né? Então, o Brasil está em constante descumprimento da sua própria norma, né? E isso, infelizmente, é uma regra, né, aqui dentro do Brasil. Infelizmente, isso não é novidade. Eu acho que isso é uma das coisas que causa... Então, é um dos nossos principais problemas, porque a gente não consegue estabelecer um vínculo de confiança, né, da população para com as instituições, e aí a gente tem uma série de falhas no nosso pacto social, no nosso tecido social, mas óbvio que tá, Celso, que direito, gente, é argumentação, né? Então, é disputa de interpretação de norma. Então, vão haver pessoas que vão dizer, não, isso não faz sentido. Eu sou, a tese com a qual eu concordo é isso, é inconstitucional você proibir o aborto no Brasil, porque o Brasil já é signatário de normas pelas quais ele é obrigado a garantir o pleno exercício dos direitos reprodutivos das mulheres, e todo mundo sabe, né, qualquer doutrina que vai falar sobre os direitos reprodutivos, a gente vai ter o direito ao aborto legalizado como um desses direitos, né? Tá. Eu queria que você falasse mais sobre, só para a gente aprofundar, que a gente passou, você falou assim, bom, os ricos não já têm, né, o direito ao aborto, os pobres não, e isso no final é um plano de dominação, vamos chamar assim. Não, também não coloca assim, porque não, as pessoas ficam achando que tem lá alguém aí, né? Exatamente, não nesse sentido, mas é uma estrutura de dominação, tá certo? Melhor que plano, boa. Isso. Vamos lá, por que é que você vê dessa maneira? Bom, porque a gente tem o seguinte, né? Como a gente a gente tem que ir juntando os pontos do debate, né? Quem que aborta e morre num país como o Brasil, ou em qualquer outro país do sul global? Mulheres pobres, né? No Brasil, majoritariamente mulheres negras. Qualquer estratégia que a gente tenha, qualquer questão que nós tenhamos que atinja de maneira absolutamente desigual um determinado público, uma determinada parcela da população, a gente está diante de uma situação de iniquidade. Você vai ter uma discussão, não sei se já foi ou não, você vai conversar sobre encarceramento em massa, vai haver esse mesmo debate, né? Quem que é preso no Brasil? Então, assim, o aborto, assim como o encarceramento em massa, é uma estratégia de manutenção de desigualdades, né? Na medida em que um determinado público que faz de maneira precária, arriscada, né? Então, se a vida da mulher pobre vale pouco, eu não preciso garantir para ela direito a realizar uma interrupção de gestação, o que eu preciso garantir para ela, Celso? Nada. Nada, né? Ela vai continuar trabalhando, ganhando pouco, ela vai continuar morando sem saneamento básico, ela vai continuar tendo dificuldade para incluir os filhos na escola, num local que esteja perto para ela vai continuar sendo explorada, muito provavelmente como trabalhadora doméstica sem direitos, e aí tudo que a gente já vê no Brasil acontecendo, né? Então, é por isso que eu digo que é uma estratégia, porque você reforça a falta de valor daquela vida. E se aquela vida não tem valor, né, naquele momento, ela não tem valor em momento algum. E, portanto, eu posso deixá-la abandonada. E, portanto, se eu tenho um país com milhões de pessoas abandonadas, né, milhões de pessoas à margem do Estado Social de Direitos, do Estado concreto social de direitos, eu tenho facilidade de fazer várias coisas, né? De exploração dessa mão de obra, enfim, de viver uma vida colonial, né? Eu acho que a manutenção da ilegalidade do aborto, ela é uma estratégia ainda colonizadora, né? Ela é uma estratégia que mantém essas disparidades entre sul global e norte global, né? Com as quais a gente tem que dialogar de maneira muito mais ampla, mais franca, mais verdadeira, porque isso designa o lugar que a gente está no mundo, né? E acho que assim, esse momento de crise sanitária, de crise de saúde, a gente está vendo isso na nossa cara, né? Né? A gente tem, sei lá, Estados Unidos com um excedente gigantesco de vacina e o continente africano com uma escassez imensa de vacina. O Brasil então, também com uma escassez, exato, por outras razões. exato, Por né? outras razões. Por outras razões.
Então, assim, eu acho que a gente... Por isso que eu digo que é um projeto, né? Porque é um projeto que é mais uma forma de desvalorizar, de desumanizar a vida pobre, a vida preta. Porque se a gente tivesse, Celso, humanidade com a vida pobre, humanidade com a vida preta, a gente não estaria com 400 mil mortes de Covid. Porque a gente, quando eu digo a gente, eu digo eu, você e todo mundo que está aqui, a gente estaria indignado, a gente estaria, né, avassalados por isso. E a gente não está. A gente vive num país em que a morte é completamente normalizada, a morte preta e a morte pobre. Né? Então, é por isso que é uma estratégia, é mais um ponto, assim como é o encarceramento em massa. Né? O encarceramento em massa e a ilegalidade do aborto, eles caminham juntos. Tá, você... Acho que está um bom momento aqui para a gente falar e encerrar. E a pergunta é: quem somos nós? Nossa, né? E nós somos um grande conjunto de subjetividades que, nesse momento de Brasil, acho que extremamente brutalizadas. E eu gostaria de ver muito mais flexibilidade, mais delicadeza, sabe, Celso? Eu acho que, claro, além de todas as igualdades, direitos sociais, etc., mas falando, né, no campo do nosso espírito humano, né, eu gostaria que a gente tivesse esse composto de uma outra forma, né, que a gente conseguisse ver, que a gente conseguisse ter muito mais alteridade. Eu acho que somos pessoas com baixa alteridade, mas ao mesmo tempo eu acredito muito na humanidade, muito nas pessoas. Eu sou uma esperançosa sem fim. Eu acho que a esperança me move. Então, acho que nós somos seres também resistentes, resilientes, criativos, e acho que em busca de viver uma vida sempre melhor, mais feliz, mas que temos caminhado aí um pouco. Ah, é muito doido isso, né, Celso? Nós somos iguais, mas muito diferentes, né? Eu acho que essas diferenças, elas poderiam ser tão mais bem trabalhadas, sabe? Eu gostaria tanto de ver, eu acredito tanto na divergência, eu acho que a divergência é tão fundamental para a gente crescer, sabe? Mas a divergência normalmente é usada como violência, né? Então, eu acho que nós somos seres divergentes que ainda estão no jardim de infância da compreensão da riqueza da divergência. Acho que é por aí. Boa! Muito bom, muito legal, muito bacana.